Muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Justino, minha ideia aqui é elaborar um pouco sobre o que o Cláudio falou. Eu estou basicamente de acordo com o Cláudio, queria acrescentar outras dimensões mais do que voltar aos pontos que ele comentou. As três reformas, que são reformas, têm estado no nosso imaginário político, por muito tempo: reforma fiscal, reforma trabalhista e reforma política. E se puder adicionar uma quarta, que não é exatamente uma reforma, mas é um tema recorrente, que é a independência do Banco Central, são pontos de fundamental importância. Mas nenhum deles é um entrave hoje para o crescimento brasileiro da ordem de 4,5%, 5%, sustentado por um bom período de tempo. E gastar o capital político de um governo nessas questões, eu não sei se é o melhor uso, né, do ponto de vista da racionalidade do capital político, que é limitado. Todo governo, para ser eficiente, tem que ter uma agenda relativamente curta, temas que ele possa repetir a exaustão, convencer a sociedade sobre eles e centrar o seu sucesso a partir da obtenção de resultados desses temas. Então, nenhum governo pode ter uma agenda política excessivamente ampla sobre o risco de não conseguir fazer nada. Então, a dificuldade, a partir de um governo que está entrando, é o seguinte: vamos selecionar aqui 3, 4 temas, não mais do que isso, que vamos centrar fogo e medir o nosso sucesso político no grau em que nós consigamos mobilizar a sociedade para avançar nesses temas. Nenhum desses 3 temas, reforma fiscal, trabalhista, política, independência do Banco Central, a meu ver, deve constar dessa agenda básica. Primeiro que os 3 primeiros, a fiscal, trabalhista e política, são temas que demandam reformas constitucionais. Na essência do problema fiscal brasileiro, tem o fato de uma distorção gerada pela Constituição, que faz com que exista uma repartição forçada de renda entre União, Estados e municípios. Essa repartição forçada fez com que a União, que corretamente está arcando com o grosso das despesas, é um ponto correto do paper, faça toda a taxação pender para os chamados impostos, tipo IOF, imposto sobre serviços, etc. Esse imposto criaram uma distorção brasileira. Se nós olharmos hoje quantos impostos sobre a renda representa da taxação, é um número surpreendentemente baixo. Então, a taxação brasileira é distorsiva porque, basicamente, ela não é uma taxação sobre renda, como deveria ser. Ela é uma taxação sobre faturamento, sobre receita, sobre várias outras características do processo de geração de riqueza, mas não sobre renda. Para mudar isso, tem que se mudar a Constituição. Vale a pena? Seria ótimo, é uma questão federativa das mais complicadas, e minha experiência, e acho toda a experiência brasileira, toda vez que se tenta mexer em questões federativas, é um imenso pantanal político e a chance de sucesso é pequena. Mesma coisa vale para a reforma trabalhista. Reforma política, bem colocado, é um outro pantanal. Nós já tivemos um plebiscito sobre o voto distrital, que, infelizmente, não foi bem sucedido. A questão da distorção de representação, que é uma das questões mais, e da distorção federativa, que é uma das questões mais críticas da representação política brasileira, hoje um tabu de tal ordem que o assunto sequer é mencionado. Não? Ninguém nem fala nesse assunto. Não? Para ter ideia da importância dele, de um lado, e do quão sensível politicamente ele é. Não vale a pena tocar nisso como plataforma de governo no começo. Independência do Banco Central, certamente todos estaremos de acordo que seria bom o Banco Central independente, mas vamos lembrar aqui que os caminhos para a independência são historicamente condicionados. Na Inglaterra, a independência do Banco Central, que é um fenômeno recentíssimo, no fundo é a independência do Banco Central em relação ao Tesouro inglês, que era o ser todo-poderoso. Nos Estados Unidos, a independência do Banco Central, no fundo, responde ao Pacto Federativo original americano através dos 12 Federal Reserve Boards. No Brasil, a independência do Banco Central tem um significado muito diferente do que significou a independência do Banco Central nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É a independência do Poder Executivo, que é um problema muito distinto dos demais. Eu digo isso porque, embora em tese sejamos favoráveis, o caminho a percorrer é sempre historicamente determinado. E no caso específico da independência do Banco Central, há hoje um arranjo tácito entre o Executivo e o Banco Central, que é conveniente para os dois lados. É conveniente para o Executivo e para o presidente, que
que tem sempre uma satisfação a dar à população como um todo, que possa, muitas vezes, culpar o Banco Central, culpar entre aspas, por coisas que não são politicamente corretas, mas que ele entende a necessidade de fazer. Esse arranjo tem sido conveniente, tanto no caso do presidente Fernando Henrique, quanto no caso do presidente Lula, mais no segundo caso que no primeiro. Tem sido conveniente politicamente, dá ao Banco Central uma certa independência operacional. Claro que não é o ideal, é um arranjo que periodicamente dá sustos, periodicamente volta a questão da interferência política, mas o fato que a inflação seja hoje um bem inscrito no imaginário coletivo de forma muito forte, e que os governos saibam que existe uma correlação estreita entre a independência operacional do Banco Central e a inflação, faz com que, embora o Banco Central não seja dependente, na prática, nenhum governo vai correr o risco dele, executivo, peitar o Banco Central e fazer algo que não pareça razoável, e que, quando o presidente do Banco Central diz, olha, pode fazer, eu vou ter que sair do meu cargo e você vai gerar uma enorme inflação imediata no país. Antes mesmo de ter qualquer benefício político, as taxas de juros de longo prazo vão subir, a percepção de risco do país aumenta, não vale a pena politicamente. Então, embora a independência do Banco Central seja algo desejável em si, não vale a pena pensar que o arranjo atual, digamos, é um arranjo sustentável, vou colocar dessa forma. O crítico a seguir são as reformas não constitucionais, são aquelas que dependem de gestão do setor público. O Cláudio tocou muito bem na questão da reforma da Previdência, que é fundamental. Se tem aspectos dela que podem vir a depender da Constituição, mas é uma boa briga, é a briga que vale a pena, né, pelos resultados que geram. E eu vou mencionar alguns outros aspectos que eu acho que de gestão, além da reforma da Previdência e do choque de eficiência na máquina de gestão pública, que é um ponto que imagino que o Marcos Lisboa vai tratar mais à frente, mas vou mencionar alguns outros pontos que, a meu ver, são fundamentais. Se nós perguntarmos por que o Brasil conseguiu essa taxa de crescimento sustentada de 5%, boa parte da resposta, é claro, está no ambiente de estabilidade, criado nesses últimos 15 anos, mas parte da resposta vem do fato que os frutos advindos da estabilidade ainda não se esgotaram. Em outras palavras, se conseguimos manter um sistema macroeconômico estável, essa estabilidade nos dá um gás para a expansão econômica, ainda que vai durar muito tempo. Por quê? Uma questão frequentemente não colocada. Vamos lembrar que estabilidade macroeconômica em si não assegura crescimento. Se assegurasse, países, uma vez estáveis, muito mais estáveis que nós, teríamos crescendo perpetuamente. No nosso caso, é que a estabilidade vai, aos poucos, corrigindo uma imensa distorção do período de hiperinflação. Qual é essa distorção? Há um elemento mais óbvio, que é a taxa de juros altas, mas outro elemento os prazos de financiamento da economia são curtos, tipicamente no sistema de alta inflação, e se estendem longamente quando a estabilidade chega. Nós ainda não esgotamos os dividendos, por assim dizer, que vamos conseguir com a extensão dos prazos de financiamento da economia brasileira. Esse processo ainda está no seu começo, ainda não temos um sistema de financiamento de hipotecas, ainda não temos um sistema de crédito de longo prazo, exceto dos bancos públicos, ainda não temos um sistema pelo qual as empresas colocam diretamente, via debêntures, agressivamente, boa parte do seu financiamento de longo prazo. É claro que estamos hoje muito melhores do que estávamos há 5 anos atrás, 5 anos atrás melhores do que 10 anos atrás. Então, é como se esse processo que, na literatura econômica, é chamado aprofundamento financeiro, financial deepening, esse processo ainda vai nos render muitos dividendos. Então, as palavras, nós temos um gás a continuar nessa estabilização por muitos anos ainda, desde que o processo, de fato, continue. Então, nesse sentido, fazer o possível para incentivar as relações de crédito de longo prazo é extremamente importante. Isso envolve mudanças regulatórias, envolve mudança de supervisão bancária, envolve mudanças de legislação, envolve a criação de novos instrumentos financeiros. Temos que tirar o máximo do benefício possível desse processo ainda em curso, que é o processo que vou chamar de normalização financeira. O Brasil tem hoje um sistema financeiro extremamente sofisticado, de um lado. Se você conversar com os bancos brasileiros, lhe parecem tão bons quanto de qualquer outro país, mas, na verdade, ele tem horizontes curtos, né?
Isso faz uma extraordinária diferença, né, para a economia. Quando eu penso na questão de endividamento de longo prazo e da oferta de capital de longo prazo, nós temos hoje uma distorção. Essa oferta de capital vem primordialmente de bancos públicos, né? Se olharmos o extraordinário sucesso do nosso programa Nossa Casa, Nossa Vida, tem funding da Caixa Econômica Federal. O BNDES expandiu entre 0,8 e 0,9 4 vezes mais do que o Banco Mundial, total de empréstimos. Então, existe hoje claramente um processo em curso pelo qual está havendo um atropelamento, vou dizer assim, um crowding out effect da extensão de crédito privado a longo prazo pela extensão de crédito público de longo prazo. Isso é o que precisa ser revertido. A meu ver, é uma tendência ruim da economia. E, de novo, é um aspecto de gestão, mas é um aspecto de gestão que mexe no cerne daquilo que vai nos render dividendos de crescimento ainda por muito tempo. Em particular, nós temos uma distorção de funcionamento na economia brasileira associada ao FGTS, ao BNDES e aos sistemas ao chamado Sistema S, que vai na raiz do nosso processo na raiz de várias das nossas dificuldades. Na essência, nós temos uma tributação sobre o trabalho, que é o FGTS, que é, obviamente, a regressiva, financiando compulsoriamente um banco que empresta a longo prazo a taxas subsidiadas e, portanto, força que a taxa básica da economia seja mais alta do que precisaria ser. Então, nós temos um sistema, na essência, na articulação entre poupança e investimento, que é regressivo do ponto de vista do imposto de renda, distorcionário, que provoca taxas Selic mais altas do que precisa ser, e, na verdade, serve para aumentar o poder do Estado de escolher os vencedores da economia através da gestão política do BNDES. Esse processo, a meu ver, precisa ser atacado diretamente. Tem que ser um processo gradual. A economia brasileira, dado o tamanho e a magnitude desse processo, não pode ser feito de uma hora para outra, mas tem que ser um processo gradual, pelo qual desapareça o FGTS, reduzindo o custo efetivo do trabalho, desapareça todas as formas de funding compulsório para o BNDES. O BNDES pode se financiar mercado, como qualquer outra instituição faria, e, a longo prazo, você faça desaparecer todo o chamado PIS e COFINS, que são os impostos que alimentam esse sistema. Eu posso estar falando aqui sobre tecnicalidades, mas são tecnicalidades que vão na raiz do processo de transformação de poupança e investimento e que, a meu ver, é o que falta para que o Brasil consiga esticar seus horizontes de financiamento de longo prazo e eliminar distorções nesse caminho. E é isso que nos vai assegurar que os 4%, 5% se sustentem por longo período de tempo. Se o 4%, 5% sustentar por longo período de tempo, nós teremos tempo mais à frente, inclusive, de enfrentar várias dessas reformas constitucionais importantes, como reforma fiscal, trabalhista e previdenciária. O que nós não podemos arcar agora é o risco da chamada crise, entendeu? Do chamado impasse nesse modelo básico de funcionamento. Como evitar essa crise? Um caminho, evidentemente, é o caminho da reforma da Previdência e da melhoria da gestão pública. O outro caminho é a reforma desse sistema que transforma erroneamente, a meu ver, e distorcionariamente, se posso usar esse anglicismo aqui, a poupança e investimento. E o terceiro, a terceira questão, a meu ver, é a questão externa brasileira. O Brasil tem hoje o déficit de contas correntes. O motivo que eu falo desse assunto é porque toda vez que há uma crise externa, é a nossa experiência, não só brasileira, universal, em todos os países emergentes, a crise externa paralisa a política. Toda vez que tem uma crise cambial, o dólar sobe demais, tem restrição de financiamentos externos, etc., a agenda política fica paralisada. Fundamental aqui é evitar que haja uma paralisação da agenda política. O Brasil tem um déficit de conta corrente. Isso é ruim ou é bom? Eu diria assim, é bom que seja assim. O Brasil tem que ter estruturalmente um déficit de conta corrente. Tem que ser um Brasil mais parecido com o Brasil e a Austrália, país que tem estruturalmente uma deficiência de poupança interna em relação às suas oportunidades de investimento, que precisa estruturalmente de captar a poupança externa e que serve bem ao mundo nessa função, em relação ao mundo desenvolvido, que tem menores oportunidades de investimento hoje e excesso de poupança. Pois bem,
A questão é a seguinte: como fazer com que esse 3% de déficit conta corrente não vire 4, 5 ou 6, gere um alarme externo, gere uma crise cambial e paralise a agenda política de mudanças? É uma questão mais de arte do que de qualquer outra coisa, mas na raiz da questão é necessário observar o seguinte: um déficit 3, 4% do PIB é perfeitamente financiável pelo capital estrangeiro, desde que quem invista no Brasil não tenha a preocupação que, quando for mandar o dinheiro de volta, possa ter restrições na saída de capital. Estou falando aqui de algo mais ou menos evidente, mas se nós olharmos tudo que o Brasil já passou de crises cambiais, por que em toda a crise cambial não entra capital no Brasil quando o Brasil fica barato? Não entra capital no Brasil, o Brasil fica barato, porque, bom, não adianta eu comprar um ativo nesse país que vai bloquear a saída de novo, esse tipo de capital. Então, aí tem uma agenda que é um tópico, de novo, que é um tabu brasileiro, mas que o Banco Central é consciente, nós temos feito enormes progressos na direção, progresso sustentado, que é sempre tornar o real uma moeda plenamente conversível. Se olhar na raiz, por que a Austrália tem sido capaz de sustentar déficit conta corrente? Sempre, enquanto as economias, a economia brasileira e várias economias latino-americanas não têm sido capazes, porque a moeda australiana é conversível, tão simples quanto isso. O Brasil tem hoje uma moeda muito mais conversível do que tinha 2 anos atrás, e há 2 anos atrás tinha mais conversível, tinha 4 anos atrás. Se nós olharmos desde a década de 90 até agora, se há tema que tem sido consistentemente perseguido, silenciosamente, é da conversibilidade da moeda. Eu acho que o Brasil devia, na verdade, romper o tabu e fazer um programa efetivo, racional, de mudança de leis cambiais e diretamente na direção da conversibilidade da moeda, com o objetivo de assegurar que déficits conta corrente sejam sustentáveis e que a crise cambial não venha paralisar uma agenda política que mais e mais precisamos. Muito obrigado. Muito obrigada. Merci. Fábio, para você, em relação... Dou um comentário só sobre política externa. O Brasil tem hoje uma imagem simpática no mundo, né? Tem um capital político natural, quer dizer, é um país que não tem terrorismo, não tem inimigos, tem uma imagem associada ao futebol, a Gisele Bündchen, tem uma imagem simpática no mundo, né? Infelizmente, acho que não está tirando o melhor proveito dessa imagem simpática. O Brasil tem um contencioso comercial importante, que eu acho que poderia ser mais agressivo no contencioso comercial, particularmente com os Estados Unidos, e está criando um contencioso político de dividendos duvidosos. Não? Quer dizer, desde a intervenção em Honduras até o recente episódio do Irã, eu não consigo entender qual é a racionalidade da política externa brasileira, né? Eu preferiria uma política mais, digamos assim, menos proeminente no cenário político internacional e muito mais agressiva e ativa comercialmente falando. Eu queria só acrescentar uma dimensão, pegando talvez um gancho no que o Pedro mencionou, da questão da comunicação. Há um aspecto que nós não pensamos muito sobre o assunto, é um assunto meio chato, que é a contabilidade pública, né? A nossa contabilidade pública, ela não mostra o que deveria mostrar, da forma que deveria mostrar. E contabilidade, todos nós, homens de negócio, sabemos. Se você quiser fazer de uma maneira que ajude a gerenciar, você faz. Se quiser de uma maneira que obscureça o que está acontecendo, você também faz. A nossa contabilidade pública é um tópico difícil, relegado a 10º plano, feito em moldes muito antigos, e onde, se você fizer as questões mais óbvias, okay? Quanto da União é transferido para o Norte e Nordeste versus Sul? Você olha o balanço, você não vê, né? Quanto custa a Previdência e quanto ela vai custar? Né? Quer dizer, tem alguma previsão de como é que esse balanço vai evoluir para frente? Também não tem, né? O balanço é feito em bases correntes, não tem evolução sobre o futuro. Então, um trabalho sobre a contabilidade pública, à luz das questões que nós sabemos de antemão, que são as importantes, eu acho que seria extremamente útil para guiar vários dos nossos debates. Volta e meia, eu acho que eu fico sonhando com a ideia que tem um balanço, que você consiga ler, ver onde estão os problemas, né,
e saber para onde a gente está indo, para que as pessoas passem a pensar a administração pública com a mesma clareza, o mesmo tipo de preocupação que elas olham a administração privada. Para isso precisa mudar conceitos, precisa mudar critérios de contabilização, precisa incorporar variáveis que não estão hoje no orçamento, mas eu acho que o esforço nessa medida ajudaria muito o debate da sociedade. Olha, é uma pergunta difícil ter que escolher uma prioridade, mas eu fico, sinceramente, na dúvida se eu escolheria a do Cláudio, né, que é concentrar, em última análise, uma melhor gestão do setor público, ou uma revolução nos mecanismos entre poupança e investimento, que envolveria acabar com a FGTS, canalizar os custos da FGTS para a previdência privada, eliminar o funding compulsório para a Caixa Econômica, acabar com o PIS/COFINS, terminar o funding compulsório para o BNDES, assim por diante. O motivo que eu fico um pouco em dúvida é o seguinte: de um lado, há uma certa penalidade imposta pelos mercados por uma administração muito ruim das contas públicas. Se o déficit aumentar, se a dívida crescer demais, etc., a percepção de risco do Brasil aumenta, a taxa de juros sobe, e tem um sinal dado para os mercados, para o governante, que ele precisa se comportar melhor, digamos assim. Por outro lado, a mudança desse sistema de intermediação de poupança e investimento, que, a meu ver, é crítico para a previdência privada, financiamento de longo prazo para o país, e eliminar as distorções do sistema de financiamento de bancos públicos, esse não tem nenhum sinal, o mercado não dá nenhum sinal que tem algo de errado, porque é um sistema já acomodado, instalado e funcionando como tal. Então, eu tenderia a beneficiar o segundo versus o primeiro, porque o primeiro, existe algum contra-cheque no sistema da sociedade que permite o breque da irresponsabilidade, ou menos da exacerbação. No segundo caso, um sistema acomodado, é conveniente a todos, o trabalhador já se resignou com a FGTS, a administração das companhias estatais fica feliz com o funding compulsório, os empresários ficam felizes com tomar dinheiro do BNDES, é uma taxa barata, o Banco Central reclama do BNDES, porque, no fundo, a taxa Selic não pode ser mais baixa por causa do BNDES, o funding de longo prazo depende do Estado, os empresários se aproximam do Estado porque não tem funding privado, e o setor privado se comporta de maneira que maximiza os lucros, como pode se comportar, e, na verdade, o sistema tende a se perpetuar. Só por esse motivo, a simetria entre incentivos, eu talvez fizesse o argumento pró mudar a poupança e investimento, como se tivesse que escolher um tema, né? Só por isso.